Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Muito bem, meus queridos, eu quero, pela graça de Deus, em duas mensagens, olhar para esse livro da Palavra de Deus, para esse profeta chamado Ageu. Mas antes eu gostaria de orar, pedindo a bênção do Senhor. Pai Celeste, te adoramos e te exaltamos. Ó Deus, pelo privilégio de podermos adorar ao Senhor cantando, poder adorar ao Senhor ofertando os nossos dízimos, ofertas. Te adorar, ó Deus, tendo toda a atenção naquilo que o Senhor quer falar conosco através da Tua Palavra. Eu me coloco diante de Ti e rogo que o Teu Espírito, ó Deus, me guie, me dando simplicidade, autoridade e poder para falar em nome de Jesus. Esta é a minha oração e assim é a minha oração também por cada professor no ensino às nossas crianças, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero falar sobre esse profeta, Ageu. Semana passada o Paulo fez uma explanação aí do livro de Oséias. Oséias são 14 capítulos, né? Ageu ele é mais curtinho. Ageu ele tem apenas 2 capítulos e que nos traz lições imprescindíveis para a nossa fé, para a nossa caminhada com Deus. E com o tema, o segredo do contentamento. Será que realmente nós estamos contentes em Cristo Jesus? Será que são as coisas externas que trazem contentamento? Ou é o nosso relacionamento com Deus que nos traz profundo contentamento? E esse livro nos fala sobre questões de prioridade. O que são prioridade nas nossas vidas. E nós temos que pensar no nosso relacionamento com Deus, nas nossas prioridades. Mas antes de ler o capítulo de Ageu, capítulo 1, eu quero pautar essas mensagens, olhando para alguns versículos. Primeiro está em Mateus 6, 21, onde o Senhor Jesus fala: pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Se Jesus Cristo não for a nossa maior riqueza, o nosso coração não estará nele. Estará em outras coisas. Talvez pessoas, talvez nos bens materiais dessa vida. E Jesus, ele fala de maneira muito profunda: pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. É onde vocês colocam todo o coração de vocês. Um segundo versículo, dito pelo Senhor Jesus também em Mateus 6,33, ele fala: buscar em primeiro lugar, não em segundo, e terceiro, quinto, não. Ele fala: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas que está no contexto ali, comida, bebida, vestimenta, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar. E um outro versículo, está em Filipenses capítulo 4, versículo 19, eu particularmente gosto muito desse versículo, onde o apóstolo Paulo, ele estava preso, confinado, e ele, ao escrever os Filipenses, que nos fala de uma carta de alegria, que nos fala de alegria, e ele fala: e o meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, a quem eu amo, a quem eu temo, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E as necessidades aqui podem ser emocionais, espirituais, materiais, ou qualquer outro tipo de necessidade. Então ele fala que o seu contentamento, que a sua riqueza está em Cristo Jesus, mesmo estando ele preso.
Ele não estava no hotel 5 estrelas, ele não estava no resort de frente para a praia. Ele estava preso. E ele escreve aos Filipenses falando da verdadeira alegria que nós encontramos em Jesus Cristo. Meu querido, a verdadeira satisfação, a verdadeira alegria, nós só encontraremos num profundo relacionamento com Jesus Cristo. Amando de todo o nosso coração, amando a sua palavra, vivendo uma vida de comunhão e dependência dele. E o que nos tem a ensinar, o que esses versículos que eu acabei de ler, palavras de Jesus, palavras de Paulo, tem a ver com o livro de Ageu. Um livro que foi escrito há cerca de 3.000 anos atrás. O que este livro de Ageu, o profeta, tem a ver com as nossas vidas? E hoje eu quero olhar para o capítulo 1 do livro de Ageu. Depois eu quero explicar o contexto. Por que Ageu foi levantado pelo Senhor para profetizar, para falar à nação de Israel e falar a cada um de nós. Então acompanhe comigo a leitura, capítulo 1 do livro de Ageu. Em 29 de agosto do 2º ano do reinado de Dario, o Senhor transmitiu esta mensagem por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo diz, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então o Senhor enviou essa mensagem por meio do profeta Ageu. Por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto minha casa continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Olha a consequência que tem acontecido com vocês, por vocês não me priorizarem. Vocês plantam muito, mas colhem pouco. Vocês comem, mas não se saciam. Vocês bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Agora, subam as colinas, tragam madeira e reconstruam minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram esse pouco para casa, eu o fiz desaparecer com um sopro. Por quê? Porque minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas ou buscando seus próprios interesses. É por causa de vocês que os céus retêm o orvalho e a terra não produz colheitas. Enviei uma seca sobre os seus campos e sobre as suas colinas. Uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as suas plantações, que fará vocês e seus animais passarem fome e destruirá tudo o que vocês trabalharam para conseguir. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o remanescente do povo, fizeram o quê? Obedeceram a mensagem do Senhor. Seu Deus, quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu, que o Senhor, seu Deus, tinha enviado, temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo esta mensagem do Senhor: estou com vocês, diz o Senhor. E o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel,
ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e a todo o remanescente do povo, começaram a trabalhar na casa de seu Deus, o Senhor dos Exércitos, em 21 de setembro do 2º ano do reinado de Dario. Então, este é o primeiro capítulo do livro de Ageu. Ageu escreve para um povo que está voltando do cativeiro. Então vocês conhecem a história, Jeremias profetiza que o povo será disciplinado por conta do seu pecado, da sua idolatria, do afastamento de Deus. Eles seriam disciplinados pelo Senhor. Viria um povo cruel, rebelde, os babilônicos, que iriam invadir Jerusalém, iriam destruir o templo e levar o povo como escravo para a Babilônia. Isso está dito lá em Jeremias. Jeremias, durante anos, ele falou para o povo, ele exortou o povo. Porque o povo dizia, nós somos povo de Deus. Nós somos filhos de Deus e nós podemos viver da maneira como nós achamos. E Deus não vai nos disciplinar. E Deus advertia, vocês são meu povo, mas o pecado de vocês trará consequências na vida de vocês e a disciplina. E isso também é válido para nós. Não é porque eu e você somos filhos de Deus que nós não sofreremos a disciplina do Senhor por conta dos pecados que nós cometemos. E principalmente se nós não priorizamos o Senhor nas nossas vidas. E o que acontecia com o povo naquela época? O povo se envolveu com idolatria. O povo os homens estavam casando com mulheres pagãs de outros povos. O povo já não respeitava mais a lei do Senhor, já não respeitava mais o dia do descanso, que era o sábado, o Shabat. E como consequência, Deus levantou os babilônicos que vieram, invadiram Jerusalém, destruíram tudo, roubaram toda a riqueza do templo, destruíram o templo, destruíram os muros e levavam o povo cativo. Quanto tempo duraria o cativeiro? 70 anos. Queridos, não são 70 dias nem 70 meses, 70 anos. 70 anos. E esse cálculo tem tudo a ver com aquilo que o povo não fez. Por exemplo, o povo poderia plantar na terra durante 6 anos, mas no 7º ano a terra deveria descansar. Não ter plantio nenhum. No 6º ano, Deus dava uma colheita dobrada para que no 7º ano a terra pudesse descansar. E sabe o que o povo fez durante anos? Ele não respeitava. No 6º ano ele tinha colheita dobrada, no 7º ano ele plantava de novo, não estava nem aí. Queridos, Gálatas fala que aquilo que a gente planta, a gente colhe. E 70 anos foram pelos anos que o povo não respeitou, não fez com que a terra descansasse. O povo estava sofrendo no cativeiro, Jerusalém estava destruído, o templo estava destruído, os muros derribados. E um remanescente voltou do cativeiro para Jerusalém novamente. E chegando lá em Jerusalém, eles encontraram o quê? Os muros derribados, né? Uma desolação total, né? Tristeza, o templo destruído. Né? Deus levantou Neemias, né? O livro de Neemias, Deus levantou Neemias para reconstruir os muros. Né? E Esdras, então, veio para reconstruir o templo. E esse remanescente veio com esse propósito. Deus os desafiou, eu vou levar vocês de volta, para que vocês reconstruam o templo. E esse povo então volta, com esse propósito. Mas, com o passar dos dias, dos meses, as prioridades se inverteram. E é isso que nós vamos olhar nessa noite. Então, o período em que os judeus passaram no cativeiro babilônico foi de 70 anos. E no ano de 538 a.C., começou uma grande era para os judeus, com o retorno do cativeiro, com o edito de Ciro, rei da Pérsia. Então esse rei, Ciro, permitiu que alguns dos judeus voltassem para Jerusalém. E pudessem novamente
reconstruir o templo no ano de 538. O propósito do retorno era reconstruírem o templo que estava derribado e destruído em Jerusalém. Esse era o propósito, esse era o alvo. Primeiro, as coisas do Senhor. Depois, os nossos interesses. Quando nós invertemos isso, tudo tende a dar errado na nossa vida. Quando o Senhor não é prioridade nas nossas vidas. Pensa no seu relacionamento com Deus. Como foi o seu relacionamento com Deus na última semana? Diariamente. Você leu a Bíblia? Você buscou a Deus? Nas decisões que você precisou tomar ao longo da semana, você orou? Você falou com Deus: Deus, qual é o caminho que eu devo seguir? Qual a direção que eu devo tomar? Ou se passou mais uma semana na sua vida que não vai voltar mais. Aquilo que aconteceu nessa semana nunca mais vai voltar. Aquilo que você viveu, você viveu. O tempo que eu desperdicei foi desperdiçado. Ele não volta mais. E como foi o nosso relacionamento, a nossa prioridade com Deus ao longo dessa última semana? Talvez Deus colocou pessoas no seu caminho para que você testemunhasse de Jesus para elas. E talvez você deixou passar. E talvez você nunca mais vai ter a oportunidade de estar com aquela pessoa no mesmo lugar, na circunstância que você estava diante dela. Com certeza o Espírito Santo naquele momento até te cutucou. Fale, compartilhe. E você se acovardou, se intimidou e não falou. E essa pessoa pode morrer sem conhecer a Jesus e você teve a oportunidade e não falou. E o sangue dessa pessoa vai cair sobre as nossas vidas, porque nós não aproveitamos a oportunidade. Nós deixamos passar a oportunidade. Nós podemos usar as desculpas que for, pelo fato de não termos lido a nossa Bíblia. E tudo isso não vai passar apenas de desculpas da nossa parte. Nada justifica, porque Deus nos dá sim oportunidades para que a gente possa diariamente meditar na sua palavra, falar com Ele por meio da oração. Esse povo tinha um propósito. Em primeiro lugar, reconstruir a casa do Senhor, para que possamos voltar a ter reuniões, comunhão, voltar a adorar ao nosso Deus. Era o propósito. Mas o que acontece? A cidade de Jerusalém continuava debaixo de escombros, mesmo depois de uma leva de judeus terem voltado do cativeiro babilônico. Os muros da cidade estavam quebrados e as suas portas queimadas a fogo. Essa era a realidade. Era uma realidade triste, sim, muito triste. Desanimadora, desoladora. Mas eles não estavam sozinhos. Deus disse que estaria com eles e Deus iria capacitá-los novamente nesse propósito. Porque Deus os estava trazendo. Os que voltaram tiveram algumas dificuldades na construção do segundo templo e acabaram abandonando a casa de Deus, indo cuidar cada um de seus próprios negócios e interesses. Olha só o que diz. Deixa eu pegar aqui. Saiu. O versículo 3 diz assim: Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, luxuosas, enquanto a casa permanece em ruínas? Verso 5: Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Considere a vossa vida. Essa frase para mim é o coração desse capítulo. Considere a vossa vida. Olhe para a sua vida. Quem era você? Quem era eu? Quem éramos nós antes de conhecermos a Jesus?
Considere a sua vida em tudo o que aconteceu na sua caminhada com o Senhor. Em algum momento Deus te decepcionou? Em algum momento Deus foi infiel para conosco? Considere a vossa vida, considere tudo o que aconteceu na sua vida. E é isso que o profeta Ageu está dizendo para esse povo: considere. Olhe para a história serve de lição para as nossas vidas, para não cometermos os mesmos erros que os nossos pais cometeram. Ageu está dizendo: olha para o passado, desde que Deus chamou Abraão e prometeu para Abraão fazer dele um povo que Deus cuidaria, que daria a eles uma terra que mana leite e mel, a terra de Canaã. Como Deus libertou o seu povo dos egípcios, depois de 430 anos de escravidão. Deus os libertou com mão poderosa. No deserto, Deus não deixou faltar comida, Deus não deixou faltar água. Na noite fria tinha uma coluna de fogo que os aquecia. Durante o dia no sol tinha uma nuvem que os protegia do calor. A sandália dos seus pés não se gastaram. Quando Josué conduziu o povo às vitórias maravilhosas, o muro de Jerusalém, de Jericó, que cai. Quantas vitórias Deus deu ao seu povo, quantas manifestações do poder de Deus. Mas tudo isso aconteceu com vocês porque vocês me rejeitaram, porque vocês me desprezaram, porque vocês deixaram de obedecer a minha palavra. Os pais falharam na transmissão do conhecimento para os seus filhos. Então, por isso que é importante essa frase: considerai o vosso passado, considera a vossa vida. Considera. E aqueles que voltaram, eles voltaram com esse propósito. Mas, em algum momento, eles não tiveram ânimo para cumprir com a missão. E acabaram abandonando a casa de Deus. Talvez você que está aqui também esteja desanimado em servir a Deus, com seus dons, com seus talentos, com tudo que Deus te dá. E eu novamente faço a mesma pergunta que o profeta Ageu fez: considere a vossa vida, considere a sua história, considere onde você estava e o que Deus fez por você, ao ponto de dar o seu filho, que sofreu o castigo que nos traz a paz. Acabamos de cantar, temos paz com Deus. Se hoje temos paz com Deus, não é por causa de nós, é por causa de Cristo, por aquilo que Ele fez por nós. Queridos, milhares e milhares de pessoas morrem por dia, por não conhecerem a Jesus. Nós somos um grupo aqui de mais ou menos umas 60 pessoas. Imagina se cada um de nós falasse de Cristo para uma pessoa durante a semana. Uma só. E essa pessoa cresce em Jesus. Tivesse conosco no próximo domingo. Não seríamos mais 60, seríamos 120. Imagina que isso acontecesse cada semana. Daqui um pouco nós não teríamos mais espaço aqui. Teríamos que construir um novo local ou abrir novas congregações. E esse é o propósito de Deus. E esse povo veio, mas eles abandonaram a casa de Deus, indo cuidar dos seus próprios interesses. Queridos, o desânimo, ele é contagioso. Ele é como um vírus. Tem um efeito devastador, assim como um vírus. Há um tempo atrás, todos nós vivenciamos a pandemia. Como foi um período difícil para aqueles que viveram. Muitos perderam suas vidas, morreram por conta da pandemia. Quantas consequências por conta daquele vírus. E o desânimo, ele também é como um vírus contagiante.
Se você é uma pessoa desanimada, você vai desanimar outros. Você vai falar mal da igreja. Você vai falar mal da música. Você vai falar mal do pastor. Você vai falar mal da pregação. Você vai falar mal da organização da igreja. Tudo é motivo para você falar mal, criticar. E você acaba sendo um instrumento do diabo do que um instrumento nas mãos de Deus. Em vez de você ajudar, você separa. Em vez de você encorajar, você desanima. Então, você está sendo usado como instrumento do diabo na obra do Senhor. Meus queridos, esta obra não é do Devair, nunca foi do Devair e nunca será do Devair e de ninguém. Esta obra, ela é do Senhor. O Devair vai passar, vai vir outros, pela graça e misericórdia de Deus. E o trabalho vai continuar. O Devair não é insubstituível, nunca foi insubstituível. Ele é apenas um servo nas mãos do Senhor. E é isso que todos nós temos que entender. O desânimo, ele é contagioso. E esse desânimo contagiou esse grupo que voltou da Babilônia, depois de 70 anos de cativeiro, para reconstruir o templo. Um grupo de pessoas desanimadas só enxergam as dificuldades, fazem apologia ao fracasso, oferecem muitos motivos para não se envolverem com a obra de Deus. Aí você pergunta para a pessoa, tem necessidade? Você não gostaria de se envolver? Ah, não. Eu estou cansado. Ah, por causa da minha família. Ah, por causa disso. Sempre há desculpas. Deus nunca é prioridade. Aquele que te deu a vida, aquele que através de Cristo perdoou os seus pecados. Deus não é prioridade. Despendem toda a sua energia em sua própria causa e viram as costas para a casa de Deus. Quando Deus não é prioridade nas nossas vidas, nós vamos viver para nós mesmos. Vamos trabalhar para conquistar as minhas coisas, para que eu possa sempre ter o melhor. E o Senhor? E a obra do Senhor? Então, não tenho tempo, por causa do trabalho. Ah, é por causa das crianças, as crianças são pequenas demais. Ou as crianças são adolescentes, exige muito. Ah, por causa disso, por causa daquilo outro. Quantas desculpas. Ou porque está frio, ou porque está calor. Mas as coisas de Deus não são despendidas a mesma energia. O povo que voltou da Babilônia deixou a construção do templo no meio do caminho. Desampararam a casa de Deus, abandonaram sua fidelidade a Deus, retendo os dízimos. O que traziam ao altar, Deus rejeitava. Pois além de não serem primícias, o coração do povo não vinha junto com a oferta. Não era uma oferta de coração. Era uma oferta que sobrava, era uma sobra. Ou era ofertado não com alegria. E quando eu falo de oferta aqui, não é só questão financeira, não. É o envolver-se na obra do Senhor. Quando eu estou tocando, é uma oferta que eu estou fazendo a Deus. Quando eu estou pregando, é uma oferta. Tudo que eu faço é uma oferta. Quando eu estou limpando a igreja, é uma oferta que eu faço ao Senhor. Tudo. Quer comais, quer bebais, ou quer fazer qualquer coisa, tudo é para o Senhor. Tudo é para a glória do Senhor. E o que estava acontecendo com esse povo? Por inverterem as prioridades, Deus estava pesando a mão sobre a vida deles. E o profeta Ageu fala, aquilo que eles plantam não é suficiente. Tudo aquilo que eles fazem, Deus não abençoa e não faz prosperar.
Deus não faz prosperar. Hoje eu estava ouvindo uma mensagem sobre contentamento, e o pastor ele disse sobre um desafio que eles tiveram alguns anos atrás. Ele contou apenas como testemunho, não para vanglória da igreja. Mas tinha uma necessidade de um missionário, se eu não me engano, na Tailândia, alguma coisa, que eles tinham, o desejo deles era comprar um terreno para construir um hospital, para abençoar as pessoas lá que tinham muita necessidade. E esses missionários queriam comprar esse terreno para construir um hospital para abençoar esse povo lá na Tailândia. Esse terreno custava cerca de 50 mil reais na época, alguns anos atrás. E esse pastor, então, ele desafiou a sua igreja nesse projeto. E naquela manhã, naquele culto, foi levantado muito mais do que 50 mil reais para a compra daquele terreno e para abençoar aquele projeto. Ele diz que, algumas semanas depois, essa igreja, ela queria se expandir. E eles tinham o desejo de comprar um terreno da esquina, que era próximo. Mas só que eles não tinham recurso para comprar aquele terreno. Alguns dias depois, eles receberam uma oferta de 5 milhões de reais. 5 milhões de reais. E eles puderam então comprar aquele terreno e expandir a obra do Senhor. Ageu está dizendo para nós o seguinte, que quando Deus não é prioridade na sua vida, eu e você podemos trabalhar 24 horas durante 7 dias da semana e as coisas não vão mudar. Não vão mudar. Ele fala, né? Ele usa até o termo, é como você recebe um salário, né? Você recebe o salário no 5º dia útil, né? Coloca no bolso, recebeu o salário, mas parece que no 6º dia o salário já parece que acabou. Ainda tem mais 29 dias até o próximo salário, né? É como você coloca num bolso furado. É isso que acontece quando Deus não é prioridade nas nossas vidas. Porque vivemos em dias onde tantas pessoas estão endividadas. Porque nós vivemos em dias em que tantas pessoas estão no fundo do poço. Porque nós vivemos em dias onde tantas pessoas estão arrebentadas emocionalmente falando. Com certeza, um dos fatores é porque Deus deixou de ser prioridade na sua vida. A reunião de oração deixou de ser prioridade na sua vida. O evangelismo deixou de ser prioridade na sua vida. O servir a Deus na igreja deixou de ser prioridade na sua vida. O ofertar e o dizimar com fidelidade deixou de ser prioridade na sua vida. E assim como acontece com o povo, está acontecendo com aquele povo, está acontecendo com a sua vida. O que traziam ao altar, Deus rejeitava. Pois além de não serem primícias, o coração do povo não vinha junto com a oferta. Nesse momento de crise, foi então que Deus levantou o profeta Ageu para trazer uma palavra de ânimo, para que o povo pudesse voltar novamente a reconstruir o templo. Levanta também o profeta Zacarias para restaurar a vida espiritual daquele povo. Se eu tivesse que resumir o livro de Ageu, eu resumiria da seguinte forma. A mensagem do profeta Ageu aos líderes, primeiro ele fala com os líderes, e ao povo de Israel é uma exortação que visava prioritariamente corrigir os desvios de prioridades, levando-os a considerar suas vidas e reconhecer os seus fracassos em outras áreas de suas vidas que eram resultados da negligência da obra do Senhor. Talvez você possa pensar nas áreas da sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, na vida, no relacionamento com seus filhos, filhos e pais, nas suas finanças,
por que tudo isso tem acontecido? E você pode ter certeza que se você for sincero consigo mesmo, se você considerar a sua vida, você vai perceber que em algum momento você se desviou do propósito. Talvez achando que se você tomasse um atalho, você iria se dar bem. Mas todo atalho te leva para o buraco. Não existe atalhos na obra do Senhor. Só existe um caminho. O caminho da obediência, o caminho da fidelidade. É o caminho que traz bênção, que traz prosperidade em todas as áreas da vida. Queridos, enquanto você tiver focado em agradar pessoas, você está no caminho errado. A partir do momento que você entender que a vida cristã, o propósito é agradar a Deus, a sua vida vai ser transformada. A sua vida vai ser transformada. Nós não podemos viver de performance para agradar as pessoas. O nosso propósito maior é agradar a Deus. Que proveito há eu receber aplauso das pessoas e não de Deus? O nosso foco, o nosso propósito tem que ser agradar a Deus. Agradar a Deus. Então Deus usa o profeta Ageu nesse momento da história do povo para diagnosticar o problema da enfermidade espiritual do povo de Israel e suas consequências, por colocar seus próprios interesses egoístas antes das prioridades de Deus. Muitas vezes nós podemos estar pegando o dízimo que pertence a Deus, a oferta que pertence a Deus, para comprar coisas, para investir em nós mesmos. Você pode estar feliz momentaneamente, mas você está cometendo um grande erro na sua vida. Porque aquilo que te traz uma alegria momentânea hoje, amanhã ele vai ser uma tristeza, um sofrimento na sua vida. O povo estava investindo na sua própria casa, enquanto a casa do Senhor estava em ruínas. Eu fico imaginando eles construindo a sua casa, talvez olhando por cima do muro, vendo o templo totalmente destruído. E eles pensando neles mesmos. E aí Deus fez o quê? Deus fez vir a seca. Tudo que eles plantavam, não colhiam. Aquilo que eles comiam, não saciava. Ou seja, era como correr atrás do vento. Era como correr atrás do vento. Este é o diagnóstico que o profeta Ageu faz da enfermidade espiritual do povo. Queridos, quando nós vamos ao médico, nós fazemos diagnósticos, exames, e quando é constatado algum problema, o médico vai dizer para a gente, olha, o diagnóstico está aqui, você precisa fazer isso, isso, isso como tratamento para resolver esse problema. Agora, eu posso sair dali e falar, eu realmente vou fazer e me curar, ou eu vou ouvir, não dar crédito e vou continuar a minha vida. Mas o problema vai vir, e vai vir muito mais grave num futuro próximo. São escolhas, são decisões que nós temos que tomar nas nossas vidas. E no relacionamento com Deus, quando Deus faz um diagnóstico a nosso respeito, nós temos que entender. E falar, puxa vida, olha como está a minha vida hoje. Olha como está meu casamento. Olha como está o relacionamento com os meus filhos. Olha como estão minhas finanças. Olha como está a minha situação. Desesperadora. Mas é porque lá atrás, em algum momento, Deus deixou de ser prioridade na sua vida. Se você não lê a Bíblia diariamente, isso mostra que Deus não é prioridade.
Se eu leio a minha Bíblia apenas de domingo, quando eu venho à igreja, isso é devastador, isso é terrível. Se você entende que a oração coletiva não é importante, você está cavando um buraco, que lá na frente você vai olhar para trás e você vai se arrepender, por não ter buscado uma vida de oração coletiva. São escolhas. Eu posso escolher ficar em casa, assistindo novela, assistindo série, vendo a internet, vendo reels, né? Você pode ficar fazendo o que você quiser. São prioridades. E essas prioridades trarão consequências. Você pode ter certeza disso, assim como aconteceu com esse povo. Na pregação de Ageu, há 4 imperativos fundamentais. No versículo 5, vejam. Versículo 7, ou versículo 8, subam, tragam e reconstruam. Primeiro Deus fala, veja, dá uma olhada para a minha casa. Olha como ela está. Para você entender, você precisa olhar, você precisa fazer um diagnóstico. E aí, tomar algumas decisões que vão fazer toda a diferença. Vejam a que fim trágico vocês chegaram. A situação de vocês é tão trágica, por quê? Porque vocês não me priorizaram. O Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso. Ontem o Paulo usou uma metáfora na reunião da mocidade, interessante. Muitas pessoas perguntam, qual o tamanho do seu Deus? Aí uma pessoa tentando explicar para o seu filho, o tamanho de Deus, você está vendo aquele aviãozinho que está lá no céu passando? Ele é pequenininho, né? Quando você olha assim um avião no céu, ele é pequenininho. Mas quando você vai no aeroporto, principalmente, eu nunca tinha visto avião tão grande assim, mas quando a gente foi para os Estados Unidos, quando a gente chega lá e vê o tamanho do avião que vai para fora, é uma coisa assim gigantesca. O tamanho da asa, o tamanho do comprimento, o tamanho das turbinas, é uma coisa de louco. Aí você fica até pensando, como que um negócio desse sobe? Né? Mas quando acelera o motor ali, o bichão vai. Né? E então, se Deus é o tamanho daquele avião, se você está no aeroporto, você fala, nossa, olha o tamanho. Deus é grande, né? Mas quando você olha para o céu e vê aquele aviãozinho pequenininho lá em cima, fala, nossa, parece que Deus é pequeno. É de acordo com a sua perspectiva de quem é Deus. De quem é Deus. E esse povo tinha uma perspectiva pequena. Eles não consideraram a grandeza de Deus ao longo da história, aquilo que Deus fez. E o profeta fala, tendo abandonado o Senhor e trocado por outros ídolos, priorizando os seus próprios desejos. Queridos, quando eu deixo Deus de lado, eu vou buscar os meus próprios interesses, e isso vai se tornar um ídolo. Um filho pode ser um ídolo. Um pai pode ser um ídolo, um trabalho pode ser um ídolo, um jogo pode ser um ídolo, qualquer coisa que substitua Deus, ele se torna um ídolo na nossa vida. Deus fala, subam as colinas, tragam madeira e reconstruam minha casa, então me alegrarei nela e serei honrado, glorificado, diz o Senhor. Quando nós priorizamos Deus, Ele se alegra e Ele nos abençoa. E Ele nos abençoa. E Ele multiplica. Ele multiplica. Qual que era a importância do templo para Israel? O templo era o lugar da presença de Deus. Quando Salomão construiu o templo e consagrou o templo, aquele templo simbolizava a presença de Deus. Era o lugar da propiciação, onde aconteciam os sacrifícios lá no templo. E era o lugar da proclamação, onde era ensinado sobre o verdadeiro Deus. Agora o templo estava destruído. Vocês entendem a importância do templo para a nação de Israel?
Então eles deveriam colocar como prioridade a reconstrução do templo. Mas o egoísmo, meus queridos, é um câncer na vida das pessoas. Pessoas egoístas. E o egoísmo vem como kit quando nós nascemos. Coloca duas crianças pequenininhas, bebezinhas, brincando. Coloca uns brinquedinhos para elas ali, para você ver. Já já uma vai dizer, puxa, isso é meu. Mas quem que ensinou? Veio no pacote do pecado. O egoísmo é como um câncer que faz parte da vida das pessoas. O egoísmo, ele vai corroendo o coração das pessoas, porque as prioridades são erradas. Olha só que interessante, do versículo 2 a 4, a reprovação. Acaso é tempo? Deus está dizendo, acaso é tempo de vocês investirem na vida de vocês enquanto a minha casa está em ruína? Acaso é tempo de vocês ficarem buscando os interesses de vocês, trabalhando 7 dias por semana, não lendo a palavra, não orando, não buscando ao Senhor? É tempo. Por isso que as coisas dão errado. E aí, sabe quando as coisas dão errado? A gente quer culpar pessoas. Ou a culpa é do pastor, ou a culpa é da igreja, da liderança, né? E por último, Deus é culpado. A gente quer colocar a culpa nas pessoas por causa dos nossos erros, das nossas decisões egoístas e erradas. Do versículo 5 a 11, a reflexão, considerai o passado. Considere. Sua vida sempre foi assim? Eu imagino que não. Eu imagino que se você for um cristão verdadeiro, você já experimentou coisas extraordinárias no seu relacionamento com Deus. E a Bíblia está aí para nos contar dos milagres extraordinários que aconteceram na história. É importante você refletir, a reflexão ela é importante. E dos versículos 12 a 15 vem a resposta, o arrependimento e encorajamento. E é dito o seguinte: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Primeiro Deus trabalha com a liderança, e depois Deus chega ao povo, e o espírito do resto do povo. Eles vieram. E fizeram o quê? E se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Talvez, meu querido, o que você precisa fazer hoje é se voltar para o Senhor. Parar de ficar acusando os outros, falando mal dos outros, acusando a igreja, sendo que o problema está em você mesmo, nos seus pecados, nas suas escolhas. Em primeiro lugar, você tem que se voltar para Deus, colocar a sua vida em ordem com Deus, pedir perdão a quem você machucou, a quem você humilhou, colocar a sua vida em ordem, os seus recursos em ordem. Talvez você está no fundo do poço, profundamente endividado, porque você deixou de priorizar Deus na sua vida. Você deixou de ofertar, você deixou de dizimar, você começou a investir na sua própria vida. E Deus, assim como aquele povo, está dando a oportunidade para eles. E esse povo responde o quê? Está em amarelo. Eles vieram e se puseram ao trabalho. Eles pararam um pouco com a construção da casa e eles voltaram ao trabalho. Nós precisamos subir a montanha, cortar a árvore e trazer madeira. Vai exigir sacrifício? Vai. Mas Deus tem que ser prioridade. Quando o Senhor for prioridade, Deus vai abençoar aqui.
Quando Deus for prioridade na nossa vida, Deus vai abençoar o seu casamento, Deus vai abençoar a sua finança, Deus vai abençoar os seus filhos, Deus vai abençoar o seu trabalho, Deus vai abençoar aquilo que você precisa. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus que multiplica, Ele é o Deus fiel. Mas você precisa, em primeiro lugar, se voltar para Deus. Era isso que Ageu estava dizendo para aquele povo. É Deus quem desperta, meu querido. É Deus quem move os corações. É Deus que realinha as prioridades no coração e quem mobiliza o povo a fazer a sua obra. Queridos, eu posso vir todo domingo aqui, me ajoelhar, clamar para os irmãos. Olha, tem necessidade aqui e ali. E os irmãos continuarem saindo e indo embora. Isso não faz diferença nenhuma. Mas quando Deus toca, e eu sei que Deus está tocando pelo Espírito nessa noite, você pode sair daqui da mesma forma, você pode falar assim, eu quero, Senhor, a minha vida está uma desgraça porque eu deixei de priorizar o Senhor, mas eu quero, Senhor, me voltar para o Senhor em primeiro lugar. Na igreja, há um ministério para cada membro, pois todos são úteis e necessários. Priorize a igreja. Ame a sua igreja. Participe assídua e pontualmente de suas atividades e trabalho para o seu crescimento espiritual e numérico. Participe, se envolva. Chegue antes. Deus tem que ser prioridade. Será que num jogo de futebol, num filme que você vai assistir no cinema, você chega 10, 15, 20 minutos atrasado? Se você chegar no cinema 15, 20 minutos atrasado, você já perdeu parte do filme. E por que na casa do Senhor a gente não prioriza? Eu vou tomar banho 6 horas da tarde. Dá tempo de chegar. Quando eu chegar lá, está cantando já. Você está perdendo. Não é para agradar pessoas. É a Deus que você está perdendo a oportunidade de adorá-lo. Então se prepare mais cedo. Se você tem criança pequena, prepare eles mais cedo. São prioridades. Jesus novamente ele fala, buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se Deus doasse para nós o mesmo tempo que doamos para Ele. Pensa. Se Deus doasse para mim, para você, o mesmo tempo que você doa para Ele. Uma pergunta de uma profunda reflexão, né? Será mesmo que eu não tenho tempo? Para aquele que é o doador da vida, para aquele da quem eu dependo todas as coisas. Querido, o simples fato de você acordar e ter movimento nas mãos, nos pés, é porque Deus permite. Se Deus falar, não vai ter movimento nas pernas nem nos braços, você nem levanta. A vida cristã, meus queridos, nós não podemos brincar com Deus, porque Deus não está brincando. Existe uma batalha terrível espiritual. Existem necessidades gigantescas. Mas nós precisamos estar envolvidos. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Quando nós damos para Deus em primeiro lugar, e de coração, não pode ser forçado, mas de coração, Deus multiplica. E aquele pastor, novamente voltando àquele pastor hoje de manhã que eu estava ouvindo sobre contentamento, ele disse, não foi porque a gente deu esses 50 mil, levantou uma oferta de 50 mil reais para abençoar esse missionário numa grande necessidade que ele tem lá na Tailândia, que Deus nos deu 5 milhões. A gente não faz barganha com Deus.
nós sentimos como igreja a necessidade e nós abençoamos aquela pessoa, aquele missionário. E Deus, por sua graça, sabendo da nossa necessidade, nos deu muito mais do que a gente imaginava ou pensava. Na minha caminhada com Deus, por muitos momentos eu tenho experimentado isso. Não só eu, com a minha esposa, com os meus filhos. A graça superabundante de Deus. Se Deus doasse para nós o mesmo tempo que doamos para Deus. Então você tem que refletir. Por que eu não venho à reunião de oração? Por que eu não me disponho a ir lá visitar a casa de drogados? Por que eu não venho conhecer o projeto Jiu-Jitsu? Por que há tantas necessidades que tem? Por que eu não me envolvo? Por que eu não participo? Muitas vezes é a prioridade. Deus, Ele tem que ser prioridade. Foi isso que o profeta Ageu, levantado por Deus, disse àquele povo. Deus os trouxe de volta, depois de 70 anos de cativeiro, com uma prioridade, reconstrução da casa do Senhor. E vocês pararam. Em algum momento, vocês pararam. Mas hoje houve arrependimento daquele povo. E no próxima mensagem eu quero olhar para o capítulo 2 de Ageu e ver o resultado dessa disposição. E o que acontece quando nós decidimos obedecer. Quando você decide obedecer, não o pastor, mas a Deus, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, se não existe contentamento no nosso coração, ó Deus, é fruto do pecado, é fruto da idolatria, é fruto de um afastamento do Senhor. Nós vivemos em dias, Senhor, em que tantas pessoas estão arrebentadas, fisicamente, espiritualmente, materialmente, sentimentalmente, moralmente, em tantas áreas, Senhor. É assim como o profeta, parece que trabalham, e recebem seus salários como colocando num bolso furado. Plantam, mas não colhem. Comem, mas não se saciam. Tudo que fazem não dá certo. Não tem a bênção do Senhor. Mas tudo isso está acontecendo porque as prioridades estão erradas. E quando as prioridades estão erradas, eu não tenho motivação de vir à reunião de oração, eu não tenho motivação de ir no encontro das mulheres, eu não tenho motivação de ir na mocidade, eu não tenho motivação de ir à igreja, eu não tenho motivação de me colocar à disposição para servir a igreja, eu não tenho motivação de compartilhar do Evangelho, eu não tenho motivação de ler a Bíblia, eu não tenho motivação de orar, porque as prioridades estão erradas, e o nosso coração está vazio de Deus. Ele pode estar cheio de coisas, a nossa casa pode ser luxuosa, podemos ter bons celulares, bons carros, boas casas, tantas coisas que nos satisfazem, mas se Deus não é prioridade, tudo isso não tem sentido nenhum, tudo isso é passageiro. Mas quando Deus é prioridade, aquilo que Ele nos dá, traz alegria ao nosso coração. E trazendo alegria ao nosso coração, nós queremos abençoar outras pessoas também. E como eu fui impactado com a história daquele missionário, que tinha uma necessidade tão grande,
que compraram um terreno para construir um hospital para abençoar vidas. E aquela igreja generosa levantou muito mais do que eles imaginavam ou pensavam. Mas aquela igreja também tinha uma necessidade grande. E o Senhor os abençoou generosamente. Quando nós temos um coração generoso, o Senhor é muito mais generoso conosco. Nós não podemos fazer barganhas com Deus. Nós temos que ser fiéis ao nosso Deus, nas pequenas e nas grandes coisas. Queridos, quantas oportunidades vocês têm? Nós temos reunião de oração, encontro de mulheres, mocidade, trabalho com crianças, oportunidade de servir no acampamento. Quantas coisas nós temos e talvez você não valorize. E isso lá na frente vai ser motivo de tristeza ao seu coração. Que você, assim como o povo, vocês possam se arrepender, voltando-se para Deus, realinhando a sua prioridade, pedindo perdão a Deus, colocando a sua vida em ordem com Deus, pedindo perdão a quem você machucou, parando de acusar pessoas ou a igreja, e se dispondo a fazer a obra do Senhor. E você vai ser grandemente abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a palavra de Deus.